Olá, distinto público, eu sou Gustavo Noge e este é o Quinta Categoria. Quem precisa de oposição quando você tem uma situação como a do presidente Jair Bolsonaro? Ele já rompeu publicamente com ministros. Veja, trocar ministro é normal, todo governo troca. O problema é trocar tão rápido e pelos motivos, quer dizer, você romper com os caras publicamente, começar a atacá-los e tal. Mas a coisa ali no governo é feia, é diferente. Rompeu com ministros, rompeu com aliados históricos, e agora Bolsonaro volta às baterias contra o próprio partido que o elegeu, o partido de aluguel, né? O Bolsonaro não tinha um partido de fato, ele não tem uma agenda ideológica coerente, né? E de repente ali no PSL houve um racha, uma parte mais liberal do partido se afastou quando Bolsonaro foi convidado, então ele já nasce, essa candidatura já nasce num racha, numa quebra ali de confiança interna do partido. Bolsonaro é eleito e agora 9, 10 meses depois estão brigando publicamente o Bivar, o presidente do partido, e o Bolsonaro, o presidente do país. Vamos ver como é que isso chega até o final, né? Porque é fogo amigo demais, é um tiroteio. Eu penso o seguinte, olha, nessa briga toda de foice, eu torço para foice. Aconteceu em São Paulo no último final de semana um encontro aí dos conservadores brasileiros, né? Vocês viram só os melhores, piores momentos daquilo? Olha, eu tenho conhecimento que esse congresso nos Estados Unidos, que acontece desde os anos 70, salvo engano, é a coisa mais séria lá, a discussão um pouquinho mais elevada, né? Chega no Brasil, é aquela avacalhação que a gente sabe como é que é, e o que poderia ser uma reunião para discussão de pautas conservadoras e divulgação do pensamento conservador virou, na verdade, um clubinho ali de reaças, né? Falando que quem não está com eles só pode estar contra eles e, consequentemente, contra o Brasil, porque eles representam o Brasil, segundo os próprios, né? Eu penso imediatamente no Groucho Marx, né? Eu não entraria num clube que me aceitasse como sócio, né? Ali olhando o comportamento ali, homem é conservador, homem é homem, mulher é mulher, macaco é macaco, né? Enfim, mas sei lá, eles se merecem e às vezes até é bom que as pessoas estejam reunidas com os seus semelhantes, né? A gente distingue mais ou menos quem é quem. Quem gosta, vai. Quando a gente acha que já viu de tudo, o Brasil sempre surpreende, né? Glauber Braga, do PSOL, propôs o seguinte projeto de lei. Eu vou ler a ementa para vocês terem uma ideia do negócio. Projeto de lei que institui o Fundo Nacional de Garantia de Emprego, FNGE, para assegurar o pleno emprego com estabilidade de preços e redução das desigualdades sociais e regionais, bem como o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Meu Deus, como é que ninguém pensou nisso antes? A gente faz um projeto de lei, tô aqui proibindo o desemprego, proibindo a pobreza, proibindo aí os estrupos e tal. É claro, né? É claro que um projeto de lei resolve as coisas. Aliás, o Brasil é um país em que as estações se misturam demais, né? Então, por exemplo, no direito, tem um fenômeno que acontece muito que assim questões econômicas, morais, políticas interferem demais no ordenamento jurídico, né? Então muitas vezes o STF decide alguma coisa, um juiz até de primeira instância decide não porque ele lê a lei, ele lê adequadamente a Constituição e responde a ela, mas porque as pressões, sejam econômicas, sejam políticas, sejam morais, seja a tal da opinião pública, acabam fazendo com que ele muitas vezes decida contra o direito, né? E isso é errado. Agora, o contrário também é errado e acontece o tempo todo no Brasil, que é a judicialização da vida pública, a constitucionalização de todas as discussões que não são necessariamente jurídicas. Por exemplo, questões econômicas. Isso que esse sujeito do PSOL está propondo não existe. Né? E, na verdade, na cabeça de muita gente é o que deveria acontecer. Quer dizer, uma lei, tem que passar uma lei aí para proibir acidente de trânsito. Né? Tem que passar uma lei para aumentar o salário. Por que não passa uma lei para, sei lá, todo mundo ficar rico? Né? E daí o governo cumpre.
não faz o menor sentido. As pessoas estão muito deslocadas, né? Estão muito destacadas da realidade, né? Dos dois lados, né? Gente que interfere no direito com pautas que não são jurídicas, né? Com regras que não são jurídicas, mas o contrário também acontece, né? Eu queria falar assim que só podia ser do PSOL uma ideia ridícula dessa, boba dessa, mas aí que está o problema. Não podia ser só do PSOL, podia ser de qualquer um. Pode não parecer, mas eu tenho um profundo respeito acerca daquelas questões que são muito pessoais. Mesmo algumas que acabam virando polêmicas, como, por exemplo, a discussão sobre gênero, sobre como a pessoa se sente, se homem, se mulher, se trans, se de ponta cabeça, se do avesso, se ela quer se chamar João, Joaquina ou Incrível Hulk, não interferindo de forma arbitrária na vida das outras pessoas. Isso são opções, são questões, são problemas ou soluções pessoais. Agora, o fato de que eu tenha um respeito por essas pessoas e por esses problemas não quer dizer que eu não possa achar graça de algumas das, né? Afinal de contas, eles estão trazendo, certos grupos estão trazendo ao debate público, né, suas questões. Então todo mundo toma conhecimento e algumas coisas eu acho muito engraçadas. Por exemplo, eu li no portal UOL uma manchete que era mais ou menos assim: sou lésbica, mas me apaixonei por um homem. Ponto. Daí a matéria é o seguinte: entenda o que é orientação romântica. Quer dizer, orientação naquele sentido de orientação sexual, como trans, orientação de gênero, né? Agora, gente, pelo amor de Deus, quer dizer, sou lésbica, ok, vamos acreditar, mas me apaixonei por um homem, e daí a matéria entendo o que é orientação romântica, ou seja, o velho namoro da vovó. Menino com menina, românticos querem casar. Isso agora virou também, não é mais o relacionamento, o que a gente chamava de normal, de cotidiano, de corrente. Não, agora isso também é uma versão de toda a ideologia aí de orientação, de gênero, sei lá, como esse pessoal gosta de dizer, né? Quer dizer, tá chegando no limite, o negócio tá chegando no limite que fez a curva e voltou daqui a pouco a gente tem casamento arranjado, gente casando virgem e falando que é orientação virginal ou coisa parecida, né? Sei lá, sejam felizes, mas que é engraçado O quadro O Leitor Nem Sempre Tem Razão, desta semana, ele vai tratar sobre os comentários ao meu texto, a crítica enquanto literatura, sobre a morte do Harold Bloom, grande crítico literário americano, ocorrida ontem. E os comentários foram o seguinte: nenhum. Não teve uma viva alma de ontem para hoje para comentar o texto. Gente, não que digamos, eu fique tristinho por não ter comentário, mas talvez é o primeiro texto meu que não tem de fato nenhum comentário, que eu me lembre, e daí me ocorre o seguinte, né? Eu tratei ali de um crítico literário muito, muito importante, né, que trabalhava com alta literatura, né, que defendia inclusive a ideia de um cânone, de uma alta literatura, de uma discussão elevada sobre critérios estéticos. Ele era um crítico dos estudos culturais, das pautas identitárias ligadas à literatura, né? Ele achava que um livro tinha que ser avaliado pelo valor estético, literário, e não pelos seus bons sentimentos e tudo. E justo um texto nesse momento que se fala tanto em alta cultura, preservar a alta cultura, conservar a alta não sei o quê, não recebe um comentário sequer. Né? Se eu escrever sobre o Bolsonaro, daí ia chover de gente lá. Então nem para me xingar, fiquei até com saudade de uns aí que adoram me xingar em todo o texto, nem para me xingar, falar que o Harold Bloom é ruim, ou que eu não entendi, nem para isso, né? Então esse negócio de alta cultura também é um papinho, né? Tem muita gente aí que se trombar com a alta cultura na calçada, não reconhece, né? Não faz ideia de quem seja, né? Então é isso. O leitor nem sempre tem razão desta semana é essa. O leitor não tem razão quando ele não presta atenção na morte de um grande crítico como foi o Harold Bloom. Foi a irmã Dulce, agora Santa Dulce dos pobres, né? Foi canonizada
esse último final de semana pelo Papa Francisco, uma pessoa absolutamente admirável, dessas pessoas que a gente tem que de fato, para essas sim, a gente tem que se voltar e merecem a nossa admiração. Tanta gente que não merece, tanta gente de quinta categoria nesse país. Irmã Dulce, Santa Dulce, merece nossa admiração. A única coisa que eu achei engraçado assim é que mais uma vez parece que eu leio assim, primeira santa brasileira. Acho que já teve uns 10 primeiros santos brasileiros, já pararam nisso, né? Eu não sei, deve ser a galera naturalizada, né? Porque, ou então não, acho que o Vaticano chega lá, vê, é brasileiro, né? Brasileiro? Sério mesmo que esse aqui é santo? Não, deve ser o primeiro, vamos lá, vamos canonizar. Primeiro santo brasileiro, porque sendo brasileiro não é possível, né? Mas enfim, Santa Dulce, rogai por nós. Então é isso, o Distinto Público chega ao fim, mais um quinta categoria. Assine a Gazeta do Povo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações do próximo programa, dos próximos programas. Vamos ver se a gente conserva alguma coisa aí da nossa sanidade nessa semana. Começa a revisão do julgamento sobre prisão em segunda instância, isso vai dar um barulho, de repente a gente comenta aqui na quinta que vem, então até lá!